Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do canal Manual de CAD do YouTube. Pessoal, vamos dar continuidade aí nos exercícios. Hoje eu vou fazer um programinha diferente, tá? A gente vai ver que a dificuldade talvez seja um pouco maior do que o anterior, tá? Aqui nós temos 3 bloquinhos que eu já criei, tá ok? Um bloquinho para ligado, desligado e conectado, tá? Qual é a nossa ideia? O usuário vai ter uma rede, tá? Desenhada. Seja essa rede do que vocês quiserem, tá? E aí nós vamos ter alguns casos. Eu vou criar aqui os casos, tá? Primeiro caso, quando as duas linhas estiverem conectadas, ou seja, o usuário vai clicar nesse endpoint e depois nesse endpoint aqui. Se os dois pontos forem iguais, tá? X, Y e Z, ele vai inserir o ligado. Se os dois pontos não estiverem conectados, tá? E aí no caso só X e Y ou qualquer um deles já bastaria, ele vai inserir o bloco desligado. No caso do conectado, os X e o Y têm que ser iguais, porém os Zs das duas linhas, ó, eu vou alterar um Z aqui, vou alterar esse aqui para 10, tá? Então se a gente pegar e olhar isso aqui de perfil, a gente vai perceber que o ponto aqui não está conectado, tá? A gente colocou esse ponto no Z10. Então, não está conectado. Voltando para cá. Tá ok? Então, está mais alto. Então, nesse caso, os dois pontos estão ligados pelo X e pelo Y, mas o Z é diferente. Então, quando isso acontecer, ele vai inserir o bloco conectado. Então, qual a ideia da aula de hoje? É usar o if e o conde e tentar aprender o conde de uma forma a não criar tantos comandos dentro do conde. Na aula passada a gente fez mais ou menos isso. Essa aula nós vamos conversar um pouco mais sobre isso daí, tá ok? Então vamos lá. Eu vou abrir então aqui o meu Visual Lisp e a gente vai começar a fazer a nossa aula. Aqui está da aula passada ainda, eu vou apagar e vou começar daqui mesmo. Vamos lá, vou zerar isso daqui. E no futuro a gente vai usar ele. Então tá bom. Eu vou fechar ele, depois eu abro, é bom que vocês vão sempre aprendendo aí, né? Um pouco mais, com a repetição. Então vamos criar um comando, defun, minúsculo. Eu não gosto de digitar um programa todo maiúsculo. Defun, C2.SE. Pronto. Aqui no escritório todo mundo diz que todos os meus comandos começam com SE. Eles acham que é por causa de Sérgio, na verdade não é, que o S e o E são duas letras perto uma da outra, né? Então fica mais fácil o atalho, tá? Então quando eu crio um atalho, um comando, eu não coloco AP, porque é muito longe o A do P, entendeu? Então eu tento dar uma otimizada nisso daí para tornar cada vez que o usuário usar, o programa seja de mais fácil utilização, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Basicamente, o que eu fiz na aula passada. Vou clicar no ponto 1 e no ponto 2. Vou usar dois ifs, um dentro do outro. Se o ponto 1 tiver sido clicado, ele parte para o 2. Se o ponto 2 tiver sido clicado, ele continua o programa. Senão, em algum momento, ele pula fora e encerra. Perfeito? Não é a maneira correta de fazer, porque a gente não aprendeu ainda os loopings, tá ok? Quando a gente aprender os loopings, a gente vai perceber que a gente não precisa disso, tá? Então vamos lá, static pt1 getPoint /n, clique sobre o primeiro ponto. Primeiro ponto. Tá ok? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se for diferente o ponto 1 de new, então ele vai fazer alguma outra coisa. Caso isso seja verdadeiro, progream. Vou de novo copiar aqui para facilitar. Ponto 2. Clique sobre o segundo ponto. Tá ok? Vou usar aqui o... Não preciso inserir um ponto de laço aqui, tá? O ponto de laço só vai atrapalhar.
Então, esse é um caso que um ponto de laço aqui atrapalha. Vocês vão ver na hora que a gente fizer o programa que tem que ficar assim mesmo. Então, mais uma vez, se for diferente o PT2 de nil, aí ele vai fazer alguma coisa caso isso seja verdadeiro. Tá ok? Então vamos lá. Cliquei no ponto 1, cliquei no ponto 2. No primeiro caso, eu preciso verificar se x, y e z são iguais. Tá ok? No segundo caso, eu preciso verificar se eles são diferentes. X, y e z. Ou x ou seja, não preciso me preocupar, porque se as duas listas não forem iguais, ele não vai fazer, tá? Então ele vai inserir o desligado. Porém, se o x e o y forem diferentes, forem iguais, e o z... Não, desculpa. Se o x e o y forem iguais e o z é diferente, tá ok? Então ele tem que fazer o quê? Inserir o plugado, tá? Então vamos lá. Vamos criar um conde aqui. Conde, tá? Opa, conde. Então vamos lá. Como que eu faço para verificar se duas listas são iguais? Lembrando que ponto, o resultado que ele me retorna é uma lista contendo x, y e z, tá? Então como que eu faço para ver se esse ponto é igual? Eu uso o equal. Então eu vou verificar equal PT1 e PT2. Se eles forem iguais, eu quero que insira, tá? Não, eu não vou inserir aqui. Por quê? Senão eu vou ter que criar 3 comandos insert. Insert, insert, insert. Eu não quero isso, tá? Porque senão fica repetitivo dentro do programa. Eu quero criar um único comando de inserção. Então eu vou criar uma variável que vai guardar o nome do bloco que vai ser o meu bloco padrão. Então, static nome bloco, eu vou chamar de ligado, tá? Pronto. Então, se for igual, PT1 com PT2, plugado. Agora, se eles forem diferentes, aí a gente tem que prestar um pouco de atenção. Por quê? X, Y e Z. Se a gente tiver um caso como esse daqui, onde o X e o Y são iguais, porém o Z é diferente, ele vai... Desculpa, tá aqui. Ele vai cair nessa opção, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que ele só faça isso se o X e o Y e o Z forem diferentes, tá ok? Então, o que eu faço, Sérgio? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar x, y e z para fazer essa comparação. Eu tenho que fazer essa comparação usando só o x e o y, sem o z, tá? Aqui não, o ligado tem que ser x, y e z iguais, porque tem que estar conectado. Todos os pontos têm que ser coincidentes. Então é o equal mesmo. Nessa opção aqui, se eu colocar só o x e só o y, se eles forem diferentes, já vai resolver, tá? Então vamos lá. Então antes aqui do conde, eu vou criar uma variável static x1 é o car de PT1. Static y1 é o car do CDR de PT1. Static x2, melhor copiar, né? x2, 2, 2 e 2. Pronto, eu tenho o x e o y. Então agora eu posso montar dois novos pontos. Static pt1a list x1 y1. Static pt2a list x2 y2. Tá? Perfeito, pessoal. Então eu tenho duas listas e agora aqui eu vou verificar o quê? Se for igual, PT1A e PT2A. Só que eu não quero que eles sejam iguais. Se isso aqui for verdadeiro, eu não quero que execute. Então eu preciso inverter a verdade. Como que eu inverto a verdade? Com o not.
Então, se não for igual. Então, se não for igual, inverti a verdade, colocando not, tá? Então, se isso aqui não for igual, ele vai fazer o quê? O desligado. Tá? Eu vou explicar melhor esse negócio aí, porque eu mesmo me embananei. Vou tentar ser um pouco mais claro, tá? Vou voltar para o desenho. Se x, y e z estiverem iguaizinhos, ele vai inserir o ligado, esse está tranquilo. Se o x e o y forem diferentes, ele vai inserir o desligado. E o z? O z também pode ser, mas o que acontece? Nessa condição aqui, ó, se eu usar aquele não igual que eu acabei de usar, com x, y e z, vai cair também nessa opção, e eu não quero. Tá? Então, eu quero só o x e o y aqui. Se eu fizer essa conferência só pelo x e o y, eu já vou saber que está desconectado. Tá? Porque aqui eu posso ter x e y igual e z diferente. Tá? Espero ter sido claro. Tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Se eu não fui claro, pessoal, se ficou difícil, pode reclamar aqui que eu tento melhorar, tá bom? Então, vamos lá. Se for igual, ponto 1, ponto 2 ligados. Se não for igual, desligado. Mesmo nome da variável, tá? Agora eu vou inserir aqui, ó. Se, tem que ser agora um end. End. For igual, equal. PT1A. PT2A, então, se eles forem iguais e os z's deles forem diferentes, aí ele executa o quê? O conectado. Só então eu preciso da variável z, então eu vou colocar aqui o z também. Static z1 é o car do CDR. CDR eu peguei o y, mais outro CDR eu peguei o z, o car eu pego e tiro fora, tá certinho. Car do CDR de PT1. Não é aqui. É aqui. E aqui é Z2. Tá? Então aqui peguei o CDR, tirei o X, ficou só Y e Z. Tirei outro CDR, ficou só o Z. Dei o car, tirei o Z de dentro da lista, guardei em Z2. Tá? Então eu tenho os dois Zs aqui. Então, se esses dois forem iguais e for diferente o Z1 do Z2, aí ele vai fazer o quê? Set gnome bloco conectado. Tá bom? Então, criei um conde aqui. Eu podia encher isso aqui de código aqui, ó. Já criar meu layer, já inserir, já não sei o que lá. Ia ficar um comando gigante aqui, depois ia ficar um outro comando gigante aqui, e meu programa ia ficar ridículo. Então, se eu, no meu conde, eu me ater exatamente aquilo que é importante para mim agora, que é o nome do bloco, quando eu encerrar essa tomada de decisão, eu já vou saber o nome do bloco e em uma linha só eu faço a inserção dele ou faço a criação do layer dele. E o programa fica mais enxuto, tá ok? Perfeito. Vamos conversar mais um pouquinho sobre esse aqui. Ponto 1 e ponto 2, PT1A e PT2A, só contém x e y. Então, os dois têm que ser igual. Porém, os z's têm que ser diferentes. Então, x e y iguais, virando aqui, com z's diferentes. Tá ok? É isso que a gente vai fazer agora. Legal. Professor, quando eu for pegar isso daqui, o endpoint desse cara aqui, eu vou precisar digitar? Não, a gente vai definir aqui na cara larga um setvar osmod 1 para pegar um endpoint. Ah, professor, mas a gente não tinha que guardar as variáveis de sistema? Tinha, tem, vocês vão fazer isso sempre. Se eu fizer isso aqui agora, nossos programas vão ficar gigantescos.
A ideia agora é só entender o if e o cont, tá? Nós vamos ter aí depois dos loopings, eu pretendo fazer uma série de exercícios contando tudo que a gente já aprendeu, tá? E aí nós vamos fazer programas bem mais avançados, porque a gente já vai ter recurso, conhecendo os loopings a gente já vai ter recurso para fazer coisa bem avançada mesmo, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Usar tudo isso daí. A gente vai criar layer da forma correta, vai pegar e vai inserir aí os erros, o programa vai ficar um programa completo, tá bom? A aula também vai ficar gigante. Eu acredito que cada aula dessa deva ter por volta de 1 hora, coisa que eu não gostaria de fazer no curso, mas não tem outro jeito, tá? Ótimo, já tenho o nome do bloco, já posso fazer a inserção dele. Command insert. Vamos lá ver como é que é o insert, ó. Vou digitar traço insert. Pede o nome do bloco e o ponto que eu vou colocar ele aqui. Aí ele pede escala x, y e z e acabou. Então, podemos vir aqui agora no Visual Lisp e fazer. Então, eu vou inserir ele aonde? Aí que tá. Tem um erro aqui, tá? Porque se for diferente, que é esse cara aqui, ó, se for diferente, eu quero que insira no ponto médio entre os dois, tá bom? Se for igual, eu quero que insira em qualquer um dos dois. E nesse caso também em qualquer um dos dois. Então, vamos ver se vocês acompanhem o meu raciocínio. Eu vou criar aqui um PTI, que é o meu ponto de inserção. Então, se o bloco for igual, o nome do bloco for igual a ligado, né? Se essa condição for verdadeira, o meu ponto de inserção vai ser igual ao PT1 ou igual ao PT2, tanto faz porque eles vão ser iguais. Se o meu nome do bloco for desligado, o meu PTI, ele tem que ser o quê? Polar, partindo de PT1, tá? O ângulo entre PT1 e PT2. Sérgio, não era para ser PT1A? Tanto faz como tanto fez, porque a diferença de um do outro é só o Z, tá? Para a gente não se perder, eu vou colocar aqui PT1A e A também. Pronto. Tá? Aí nós ficamos falando a mesma língua. Mas é a mesma coisa, tá? A diferença de um do outro é que um tem Z e o outro não, tá? Um é XYZ, o outro é só XY. Então, polar, partindo do ponto PT1A, tá ok? Com o ângulo de PT1A a PT2A, e eu vou dividir a distância de PT1A a PT2A por 2, tá? Deixa eu polar, PTI. Perfeito? E no caso desse cara aqui, ó, static PTI vai ser igual a PT1, tá? Porque os dois pontos vão ser iguais, só os Z's que vão ser diferentes, tá? Vai dar um pau aqui? Vai, e eu vou deixar dar esse pau, tá? Eu já sei qual é o pau, lá na frente, quando ele acontecer, eu volto aqui para mostrar para vocês o porquê que ele aconteceu. Então, vamos inserir aqui. Insert, vou inserir o nome do bloco. Em qual ponto? No PTI. Enter, Enter, Enter. Tá? Perfeito. Acabei aqui o meu programa. Se o PT2... Opa, tem algum parênteses fechado a mais aqui, ó. Porque quando eu der 2 cliques aqui, ó, ele tinha que fechar o plugin. E o plugin está fechando em algum lugar diferente. Então vamos ver onde ele está fechando. Está fechando aqui, ó. Aqui tem um parêntese a mais. Tá? Agora está certinho, ó. E o meu plugin está fechando aqui. Tá? Então, se for verdadeiro e PT2 existir, executa isso. Se não, alerte. O segundo ponto não foi indicado. Fechou o if. Agora eu vou fechar um parêntese aqui, que é o plugin. Tudo isso aqui vai ser executado se PT1 for diferente de new. A mesma coisa. O primeiro ponto não foi indicado.
Fechei o if. E agora eu vou fechar o meu programa, mas antes, um printzinho aqui. Tá? Sérgio, vai funcionar? Acredito que sim, mas tem um bug aí que eu já previ. Vamos lá. Tools, Load Text in Editor. Tá ok? Comando SE. Então vamos lá. Cliquei nesse endpoint. Cliquei nesse endpoint. Inseri o quê? O ligado. Porque os dois pontos são idênticos. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó. Aqui. E aqui também seria o ligado. Se eu executar esse cara aqui, ele inseriu o desligado, mas com um erro. Ele inseriu aqui, ó, e não no meio. Por quê? Porque o endpoint está ligado. Lembra que eu falei? Se eu tivesse feito com um zoom assim, ó, e eu fiz de propósito, afastando, ele talvez faça certo. Um zoom mais perto, é capaz dele acertar. Não, não acertou. Mas, às vezes acerta, tá? Então, eu preciso estar o quê? Desligando o meu OSNAP depois que eu cliquei no ponto 1 e ponto 2. Então, set var osmod 0. Tá? Então, depois que eu executar aqui, ele desliga. E aí, continua fazendo errado. Por quê? Isso é bom, vamos tentar descobrir. Eu não previ que isso fosse acontecer. Ah, tá aqui o erro. Ó. Por quê? Porque o bloco não vai ser inserido em PT1, ele vai ser inserido em PTI. Tá ok? PTI aqui, ó, ele é meu ponto de inserção. Então, foi rápido para achar o erro. Tá? Então, vamos usar aqui agora. Ó. Opa. Apaguei. Comando SE, cliquei nesse ponto. Opa. Erro meu. SE, cliquei nesse ponto. Cliquei nesse ponto, olha lá, inseriu no meio dos dois o meu bloco de desligado. Tá ok? E se eu fizer aqui? Aqui é o mais crítico, porque eles estão, o X e o Y é igual, porém os Z são diferentes. Então eu vou clicar aqui, olha lá, inseriu o conectado. Tá ok? Então o programa tomou a decisão de acordo com aquilo que a gente entrou com os dados. Lembra que eu falei que ia dar problema? Né? Eu vou tirar aqui o osmod e vou deixar, agora está correto. Pode ser que aquele negócio do zoom lá que eu falei aconteça, tá? Então eu vou rodar aqui de novo só para mostrar. Um zoom longe, ó, ele erra. Com um zoom mais perto, ele acerta. Tá ok? O Lisp é muito gráfico, isso acontece muito, então a gente tem que tomar muito cuidado quando estiver ativando comandos de precisão. Quando a gente vai desenhar, esses pontos de precisão, ou desenhar, ou inserir, ou pôr um texto, esses programas de precisão podem nos atrapalhar, então temos que lembrar de desligá-lo. E lógico, lembrar de gravar aqui em cima, restaurar aqui embaixo, criar o comandinho de erro, tá? Esse programinha aqui vai ficar muito melhor com umas cerejinhas de bolo aí, criando um layer e tudo mais. Mas a gente não vai fazer isso, que nem eu falei. A última aula ficou muito grande, ela ficou com 32 minutos. Essa daqui eu não faço ideia de quantos minutos estão dando, mas também ficou um pouco grande, tá? Eu agora que eu terminei essa aula, eu talvez tenha um sentimento que talvez eu não tenha explicado direito aí como que funcionou esse negócio do ligado, desligado e conectado. Tá? Se eu não fui claro o suficiente, peço desculpa, tá bom? E eu prometo que na próxima aula a gente vai fazer algo bem diferente do que a gente fez nesses dois. Os dois exercícios aqui, eles foram muito parecidos, né? Agora que eu vi, eles ficaram um pouco parecidos, tá? E eu pretendo na última aula de exercício aí fazer algo bem diferente. É que é muito complicado criar exercícios, pessoal, com a quantidade de informação que a gente tem até agora. Quando a gente aprender os loopings, o looping controlado, que é o repeat, os outros dois loopings, que é o looping de lista for each e o looping while, a gente vai ganhar uma força muito grande na programação e a gente pode fazer o quê? Comandos mais complicados, tá ok? A gente pode desenvolver coisas mais complicadas, perfeito? Então, eu peço para vocês aí que exercitem, eu peço que vocês
façam isso daqui. Na última aula eu esqueci de falar, já tinha gravado o áudio, só na edição que eu me lembrei de que eu ia postar o link desse exercício aqui para vocês fazerem downloads, tá? Então aqui embaixo vai ter o link onde geralmente fica o caminho ali do blog para a aula, que essa aula não tem no blog. Vai estar lá um linkzinho no Google Drive para vocês fazerem o download desse programa, tá ok? Aí vocês podem inserir breakpoints, parar passo a passo e verificar aí como que o programa está funcionando, tá ok? Eu não vou parar agora nessa aula passo a passo, porque eu quero que vocês façam isso, tá ok? Senão fica muito mastigado, muito paradinho o programa. Eu quero que vocês executem isso daí, tá bom? Pessoal, próxima aula, última aula de exercício, vou fazer algo bem diferente para vocês. Pretendo postar nesse feriado essa aula, e durante o feriado eu vou estar trabalhando nas aulas de looping, repeat, for each e while e exercícios, tá? Looping é um pouco mais complicado que tomada de decisão, tá ok? Requer aí um pouco mais de capricho na hora de montar, mas é tranquilo. Se a gente entendeu aqui como funciona o if, o conde, não vai ser os loopings que vão parar a gente, tá ok? E aí a gente vai começar a fazer uns programinhas mais legaisinhos, tá ok? E eu vou postar todas as aulas assim como eu fiz com o if e o conde, tudo de uma vez, tá? Então vai ser uma aula por repeat, uma aula por while, uma aula por for each e acredito que 2 aulas de exercício, tá ok? Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.